Pedro, vou para São Paulo fazer residência ou fico aqui na minha região, na minha cidade, busco já conhecer o pessoal e me inserir melhor? Dúvida super frequente, todo mundo que não é de São Paulo e pensa em fazer a residência em São Paulo em algum momento da graduação acaba se perguntando isso de alguma maneira e eu quero compartilhar um pouco com você de como foi essa tomada de decisão para mim. Eu sou de Minas Gerais, uma cidade que dá umas 8 horas mais ou menos de ônibus, geralmente eu venho ou volto no ônibus da noite aqui, tipo, pego 11 horas da noite, chego umas 6, 7 horas da manhã em casa. E, bem, ficar longe de casa não é lá uma coisa muito confortável, existe um desconforto da mudança, existe um desconforto de ficar longe da família, de ficar longe da cidade natal, longe do meio que você conhece, mas isso tem que valer a pena de alguma maneira. Então eu vou falar com você algumas coisas que pesaram na minha decisão e a minha visão também, para que você consiga fazer a melhor avaliação aplicada ao seu cenário, aplicada à sua vida. Hoje eu não vou falar de aspectos familiares, de aspectos emocionais, porque cada pessoa vive uma situação completamente diferente nesse sentido. Então, se você é casado, se você tem filhos, se você tem familiares que estão numa situação de saúde mais delicada, essas coisas são pouco quantificáveis e não adianta eu querer te aconselhar, porque só você vai saber o que é melhor para sua vida. Agora, em relação à formação técnica, em relação à inserção no mercado e também em relação à dificuldade para ingresso, em relação às provas de residência, eu acredito que eu consigo te ajudar com o pouco que eu já vi até agora. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martins, sou residente de radiologia na USP, passei em primeiro lugar em várias provas de residência, incluindo primeiro lugar geral no Einstein, primeiro lugar em radiologia na Unifesp, Unicamp, Unesp, Santa Casa. Foi aprovado em todas as provas de residência que eu prestei e nesse canal falo sobre preparação para as provas de residência. Então, se você tem interesse nesse tema ou se você está tomando essa decisão, pensando nas instituições, estruturando a sua preparação nesse momento, não deixa de se inscrever e curtir esse vídeo e olhar as outras coisas aqui do canal, porque tem bastante coisa que pode te ajudar. Vamos lá então, vamos falar desses 3 pontos. Primeiro, formação técnica. Segundo, inserção no mercado. E por último, preparação para as provas de residência e as diferenças das provas de residência de São Paulo para as outras provas. Em relação à formação técnica, honestamente acho que não tem muito o que discutir. A gente tem bons lugares e bons centros em vários cantos do Brasil. Por exemplo, eu vim de Juiz de Fora, me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. O hospital universitário é muito bom, os professores da UFJF são muito bons. E em vários lugares do Brasil isso se repete. Mas aqui em São Paulo o que eu observo é que acontece um fenômeno um pouco diferente. Porque aqui existe um volume muito grande nos principais hospitais, um volume muito grande de pacientes, e existe alguma coisa que atrai muita gente muito boa para os mesmos lugares. Então vou dar um exemplo. Eu estou fazendo uma residência no Hospital das Clínicas da USP. Lá tem excelentes neuroradiologistas, e são vários neuroradiologistas. Excelentes radiologistas da medicina interna, e são vários radiologistas muito bons da medicina interna. Excelentes radiologistas musculoesqueléticos, e são vários radiologistas musculoesqueléticos. E essas pessoas, todas elas, várias pessoas muito proeminentes, de muito destaque, de muito conhecimento nos seus respectivos campos de atuação, serão os meus preceptores. Então eu vou conseguir aprender cada área com as melhores pessoas daquela área. Não é que você não possa ter acesso a isso em um centro menor. Mas a tendência, o mais comum de acontecer quando você está em um lugar mais pequeno, um lugar que não tem um volume tão alto e que não é tão acadêmico, é você ter um figurão de uma determinada área e aí essa pessoa, por exemplo, você tem um figurão lá da neurorádio, por exemplo. Aí essa pessoa é reconhecida ali dentro da rádio, é reconhecida dentro do hospital, às vezes é uma pessoa até reconhecida nacionalmente, mas isso não é algo que necessariamente se repete nas outras áreas. Então você tende a ter uma formação meio dispar entre áreas diferentes, porque isso fica muito dependente de algumas poucas pessoas. Então se você tem 2 preceptores na neuroradiologia, por exemplo, toda a sua formação em neuroradiologia vai ser dependente desses 2 preceptores. Não é que você não possa correr por fora, mas ajuda muito você ter dentro da sua residência pessoas que estão dispostas a te ensinar e que mandam muito bem naquilo. Enquanto nos centros aqui de São Paulo, nas grandes instituições daqui, é muito comum você ter várias pessoas. E isso não se aplica só lá no HC, isso se aplica a vários dos hospitais daqui. Você ter várias pessoas que são muito boas em suas respectivas áreas, em centros que são muito grandes, e você consegue beber dessa fonte. Então, em termos de formação técnica, não só pelo volume de paciente, não só pela estrutura dos hospitais, mas principalmente por esse fator de atrair tanta gente boa para o mesmo lugar, eu acredito que seja difícil de comparar a formação técnica que você vai conseguir em outros lugares com a formação que você conseguiria em São Paulo. Isso quer dizer que você vai ser um médico pior necessariamente? Não. Na verdade, você tem que entender que existe uma diferença no que o lugar te proporciona, no que o local da residência vai te proporcionar e correr atrás.
Isso não faz com que necessariamente eu, por estar me formando onde eu estou me formando, vai ser melhor do que uma pessoa que está se formando em um outro centro, de forma alguma. Na verdade, se eu não me dedicar e essa outra pessoa correr atrás, certamente a outra pessoa vai ser muito melhor do que eu. Agora, que existem mais ferramentas, mais acesso, mais chefes, né? Um conhecimento aglomerado maior e uma disponibilidade para ensinar maior também nos lugares aqui de São Paulo, isso é fato. É difícil de discutir. Então, ponto para a formação técnica. Eu recomendaria, sem dúvida, vir para São Paulo e foi o motivo principal para eu sair lá de Minas Gerais, sair da minha casa e começar uma vida praticamente do zero aqui. Vindo, é claro, com a minha noiva, que também veio fazer a residência dela em São Paulo. Ela está fazendo dermatologia na Escola Paulista de Medicina. O segundo ponto, que é um ponto muito comum de gerar discussão entre esses consultores de carreira, entre as pessoas que falam sobre como que você vai se posicionar bem enquanto médico, construir seu consultório, ter sua carteira de pacientes, é o mercado. As pessoas são todas malucas, taradas com o mercado. Por quê? Olha, será que eu vou conseguir os meus pacientes? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu não vou conseguir trabalhar? Será que não é melhor eu ficar na minha cidade para as pessoas já me conhecerem e eu conseguir me inserir nos grupos em cirurgia, em anestesia, na própria radiologia, isso acontece muito? Eu entendo esse argumento e, honestamente, estou no meu primeiro ano de residência, então pode ser que eu quebre a cara no futuro, mas eu gostaria de trazer para você o meu ponto de vista atual em relação a isso. Eu não fiquei com medo de vir aqui para São Paulo e depois voltar para trabalhar na minha cidade de origem, porque eu sei que vindo para cá eu vou conseguir ficar bom em um ponto que provavelmente vai ser interessante depois para as clínicas de Juiz de Fora, para os lugares em que eu pretendo trabalhar se eu voltar para lá, que vai ser interessante para eles me terem lá. Ou seja, eu vim para cá para ganhar valor enquanto profissional, para me tornar um profissional melhor, para me tornar um profissional que é capaz de resolver demandas que outros profissionais não conseguem resolver. Eu vim buscar uma formação diferenciada por causa disso, para me tornar mais atrativo. Pedro, mas e o filho do dono que vai estar lá em Juiz de Fora, esse cara que vai ocupar o espaço e tudo mais? E as pessoas que já fazem residência lá, que estão bem relacionadas, que conhecem todo mundo, você não acha que essas pessoas, por exemplo, vão ocupar o seu espaço, vão te impedir de entrar? Eu concordo com você que provavelmente essa pessoa vai ter um pouco mais de facilidade no início. Então, você já estando ali no meio, você já conhecendo todo mundo que está ali, a chance de você ter menos barreiras de entrada é considerável. Você já sai da residência trabalhando, já engata e vai direto. Isso eu concordo, essa pessoa vai ter menos barreira de entrada. Mas eu quero trazer para você um outro ponto de vista. E eu tenho um exemplo pessoal meu que ilustra bem essa situação. Se você aprende tudo com uma pessoa, essa pessoa nunca vai te ver como um equivalente. O que eu quero dizer com isso? Pega o meu exemplo. Eu aprendi pesquisa com vários dos meus professores em Juiz de Fora. Se eu saí do zero, eles me viram quando eu não sabia nada, e me viram aprendendo pouco a pouco, correndo atrás por fora, claro, mas aprendendo grande parte com eles. Você acha que se eu seguisse ali aquele caminho com eles, eles me olhariam um dia como uma pessoa que consegue agregar com o conhecimento que eles não possuem? Dificilmente. Como que a pessoa que aprendeu cirurgia comigo, aprendeu tudo na residência que eu coordeno, vai trazer um conhecimento que eu não tenho? Por que eu consultaria essa pessoa? Eu sei mais do que ela. Fui eu que ensinei tudo que ela sabe. Essa é a percepção, ainda que não explícita, do preceptor, da pessoa que está te ensinando, quando você cresce debaixo da asa do sistema que é controlado por essa pessoa. Ela não tem por que achar que você tem um valor intrínseco, um valor externo ao valor que foi proporcionado por ela, porque você nunca saiu dali. Você não tem motivo, na visão dela, para conseguir agregar com algo de diferente. Então, essa pessoa vai sim abrir mais portas para você começar, só que depois, na hora de você progredir, talvez seja um pouco mais difícil. Então, a pessoa que faz a residência no local em que quer exercer, eu acredito e concordo sim que essa pessoa vai ter mais facilidade para entrar no mercado no início, e isso pode acelerar muito o crescimento dessa pessoa nos primeiros 3, primeiros 5 anos ali da carreira, só que essa pessoa vai ser limitada por ter crescido dentro de um meio exclusivo. Enquanto uma pessoa que sai e depois volta com um pouco de valor intrínseco a mais. Volta com alguma percepção de... Olha, esse cara sabe algo que eu não sei.
Isso aconteceu comigo em relação à pesquisa. Várias das pessoas que me ensinaram muita coisa de pesquisa e que antes me olhavam um pouco assim, justo, não tô questionando isso, mas que me olhavam um pouco dessa maneira, tipo, é o cara que tá aprendendo, que aprendeu um monte de coisa comigo, que tá começando. Depois que eu saí, fui para Atlanta, nos Estados Unidos, fiz meu Research Fellowship de um ano, publiquei pra caramba e voltei, essas pessoas passaram a me perguntar coisas sobre pesquisa. Você vê que muda um pouco o jogo, muda um pouco o comportamento, muda um pouco o tom da conversa. Da mesma maneira, eu acredito que você sair do lugar que você está, buscar uma formação melhor e depois voltar, pode fazer com que essas pessoas que seriam eternamente seus superiores passem a te olhar de igual para igual. Eles não te olham como uma pessoa que está crescendo debaixo da asa deles, que é uma coisa que tranquiliza eles porque você não vai concorrer, mas acaba te limitando. Eles te veem como uma pessoa que é igual, uma pessoa que no mínimo é equivalente em termos de formação. Essa pessoa sabe as coisas que eu sei e tem uma experiência externa, mais recente, uma pessoa que talvez esteja um pouco mais atualizada. Então é interessante eu manter essa pessoa perto, porque eu consigo agregar valor para ela, ela consegue agregar valor para mim e a gente cria uma boa relação. É claro que no início isso pode ser um pouco estranho, essa relação pode demorar um pouco para se desenvolver. Mas a expectativa, se você for uma pessoa que tem boas habilidades sociais, que consegue lidar bem com as pessoas, a expectativa é que você vença essa barreira e consiga construir bons relacionamentos ali, conseguir boas oportunidades. Então, ao passo que a pessoa que cresce no lugar que quer trabalhar vai ter sim menos dificuldade para entrar no mercado, na minha visão, a pessoa que sai, busca uma formação de excelência e volta, essa pessoa tem condição de no futuro assumir o lugar do chefe e não ser para sempre um subalterno. Isso posto, você tem que escolher qual que vai ser o seu gargalo. Se você vai ter um gargalo maior no início, de passar um aperto maior de ir para fora, buscar uma formação melhor e voltar, ou se o seu gargalo maior vai ser no final, quando você quiser se tornar chefe, mas o chefe não deixar, porque ele assume que você sempre vai saber menos do que ele, porque tudo que você aprendeu com ele. Sua dificuldade pode vir antes ou pode vir depois. Não existe resposta certa, mas esse é um ponto a se pensar. Por último, algo que as pessoas falam muito e ficam muito em dúvida quando estão nessa de escolher fazer residência em São Paulo ou no local de origem, é quanto às provas de residência. E pensam, nossa, a prova da USP é muito difícil, a prova da Unifesp é muito difícil, a prova da USP Ribeirão, da Unicamp são dificílimas. E de fato, são provas muito difíceis. Só que ultimamente tem acontecido tanto esquisitice nos processos seletivos para residência médica no Brasil, esses bônus, um monte de processo, judicialização, um monte de cota, que honestamente eu acho que entrar na residência em vários lugares aqui em São Paulo está bem mais fácil do que entrar em algum outro lugar do Brasil, especialmente se você quer escolher onde você faz residência. Vou te dar o exemplo da Luísa, minha noiva. Ela entrou em dermatologia aqui na Unifesp. Não foi fácil de forma alguma. Pouquíssimas vagas, extremamente concorrida. Acho que foi a segunda especialidade mais concorrida. Prova super difícil, teórica, prática, análise curricular. Então ela deu duro para chegar ali onde ela está. Só que quando você olha o cenário da dermatologia para você entrar, por exemplo, pelo Enare, você vê que são 99 vagas para o Brasil inteiro. Então imagine que quisesse fazer, por exemplo, dermatologia mais perto de casa, em Juiz de Fora, ou mesmo ali em Minas Gerais, em algum lugar mais próximo, ou no Rio de Janeiro. Dessas 99 vagas, são poucas vagas para esses lugares específicos. E aí você pega uma prova que todo mundo tirou 90, que tem um monte de gente com bônus, que tem um monte de gente entrando na justiça. Será que é mesmo mais fácil você entrar em lugares que são potencialmente menores, né? Residências com menor volume de paciente, com um menor número de preceptores? Será que é realmente mais fácil você entrar nesses lugares menores do que entrar num lugar que é maior, que é muito acadêmico, que tem um volume muito alto de pacientes e mais preceptores com essa pegada acadêmica de pesquisa, como foi o caso dela? Olha que coisa esquisita. Está se tornando mais difícil entrar em lugares menos desejados do que em lugares mais desejados. Por quê? Porque criaram tanta coisa estranha no processo que essa lógica das dificuldades foi invertida completamente. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você quiser fazer a residência em um estado específico, via de regra você vai ter umas 2 ou 3 formas de acesso. Você tem o Enare, você tem muitas vezes algum processo seletivo estadual, como em Minas Gerais você tem o PSU, no Ceará tem, acho que tinha, né? Acho que acabou a Surse, no Amazonas tem Serman, no Rio Grande do Sul tem lá os processos deles também. Então, via de regra, você tem o Enare, um processo seletivo estadual e um ou outro pipocando. Aqui em São Paulo não. Aqui em São Paulo você tem instituições excelentes, muito grandes, com centros super acadêmicos e com cuidado super avançado, e cada um tem a sua prova. Então eu consigo listar aqui só as que eu fiz: USP, Unifesp, Unicamp, Unesp, Santa Casa, Einstein, Sírio, USP Ribeirão. Veja o tanto de provas que tem para lugares excelentes.
e que faz você multiplicar a sua chance de alguma maneira. Por quê? Se você faz a prova para um lugar e vai mal, isso não interfere em nada na sua prova para o outro lugar. É completamente diferente você colocar todas as suas fichas numa prova tão esquisita quanto é o Enari. Tão cheia de artimanhas e judicializações, enfim. Então veja que as coisas não estão fazendo muito sentido e você tem que entender um pouco isso sobre o processo, porque se você não tiver essa compreensão, você pode acabar achando que por serem lugares maiores, mais estruturados, com mais preceptores, com mais volume de pacientes, lugares mais cobiçados, eles são necessariamente mais difíceis. E isso não é necessariamente verdade. Pode ser menos difícil, nunca vai deixar de ser difícil, é sempre muito difícil, mas pode ser menos difícil você entrar em um lugar de São Paulo do que você entrar no lugar que você quer, perto de casa. Já pensou? Se você pretende prestar as provas de São Paulo nesse ano de 2026, eu vou deixar um QR Code aqui na tela de uma aula que eu vou conduzir junto à equipe do Prisma no dia 29 de julho, às 8h15 da noite. E nessa aula eu vou falar sobre as provas de São Paulo, sobre as bancas especificamente. Eu passei em todas as provas que eu fiz, conheço muito bem o perfil dessas bancas. E vou te falar o que você tem que pensar em cada uma das bancas e como que você pode recalcular a rota nessa sua reta final. Para se inscrever na aula, basta entrar no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o QR Code aqui, aí você entra lá no grupo e todas as informações serão dadas por lá. E se você está começando a sua preparação agora, eu tenho um outro convite para você, para uma aula que eu vou fazer no mês que vem, no dia 19 de agosto, quarta-feira também às 20h15, em que eu vou te ajudar a estruturar a sua preparação do zero. Quero te mostrar o mapa e a bússola da preparação daqui em diante. Esse evento também vai ter um grupo no WhatsApp, basta se inscrever. Eu te espero lá e espero conseguir te ajudar bastante, tanto através aqui do canal, quanto através do Prisma. Boa preparação, sucesso!